everyone! Olá para todo mundo! Estamos agora aqui para dar a aula 23.1. Estou aqui no singular e a gente vai fazer o quê? Vai trabalhar ainda com o should, só que agora com a questão de frases interrogativas e outras situations também. Let's get it started! Aula 23.1. Opa, essa mudança foi diferente. Aula 23.1 e temos o título de How do you feel today? Como é que você se sente hoje? How do you feel today? Ou seja, como você se sente hoje, já traduzi para vocês. A gente vai falar sobre partes do corpo, problemas de saúde, muitos health problems. E também o should para pedir conselhos sobre esses problemas de saúde que algumas pessoas podem ter. Toda aula tem uma habilidade, a de hoje você vai participar de processo de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens artísticas, corporais e verbais, levando em conta suas formas e seus funcionamentos para produzir sentidos em diferentes contextos. Também vai fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo. E temos aí uma imagem que diz, tem vários red spots, muitos pontos vermelhos em lugares específicos do corpo onde existem a situação das dores. Estou falando agora, eu gosto de falar no plural, por que será? Human body aches, ou seja, as dores do corpo humano, aches, essa palavra que inclusive está no plural, eu estou falando de dores, e eu também posso chamá-la de ache, sem o S, que é dor, é tanto substantivo quanto um verbo. Então, as dores do corpo humano. Antes, vamos falar das partes do nosso body, parts of the body, partes do nosso corpo. Então, temos aí uma woman, uma mulher, e em primeiro lugar temos o neck, que é o nosso pescoço. Depois temos o nose, que é o nosso nariz. Back, que é a nossa costa. Inclusive, a palavra back também é usada em outros contextos, tá? Como come back, volte aqui, mas aí, nesse sentido, de partes do corpo, ela é nossa costa. Nossas costas. Stomach, ou seja, significa o nosso estômago. Claro, tá muito fácil nessa de você entender. Então, essa palavra, ela significa estômago, certo? Ela também significa barriga ou abdômen, certo? Então, o stomach, que é o nosso estômago. Temos aí o thigh, que dá para entender muito bem na posição, né, que tá, é a nossa coxa. Acabou. Agora temos mais aqui, much more. Temos a head, que é a nossa cabeça. Temos ear, que é a nossa orelha. Shoulder, que é o nosso ombro, certo? Elbow, que é o nosso... Como é o nome do bichinho? Nosso cotovelo. Elbow, exatamente. Temos mais o quê? Temos o nosso arm, que é o nosso braço, arm. The next one, o próximo, hand, que é a nossa mão, Knee, que é uma coisa que dói bastante, que é o nosso joelho. Depois de uma certa idade unida, a gente dá um problema. Temos a leg, que ela é mais completa, né? Leg é a nossa perna. E por último, foot, que significa o nosso pé. E detalhe, há algumas palavras aí, por exemplo, a palavra foot, no caso a palavra foot, ela não é um plural regular. Ela não tem um plural regular, então assim, o plural dela é irregular, ficando então feet, quando eu quero falar dos dois pés.
Muito bem. Deixa eu ver se lá no outro também tem um... não, é só mesmo fit aqui. Tem um dente também, mas a gente vai falar isso mais pra frente lá na aula. Então, temos essa pergunta aqui. Sobre essas três pessoas, how do they feel? Como é que eles se sentem? Então, a gente usa esse pronome interrogativo que a gente já aprendeu, how, que é como. Já viu que é estrutura de presente simples, porque tem o pronome, o verbo auxiliar do aqui, porque eu estou usando they. E o meu verbo principal, que é o verbo sentir, how do they feel? Como é que eles se sentem? Com certeza não se sentem very well, né? Eles não estão muito bem. They don't feel well. Eles não se sentem bem. Why? Né? Porque, ou no caso aqui, what's wrong? Qual o problema? O que está de errado com essas pessoas? O que tem de errado com estas pessoas? A gente pergunta what's wrong? Que tem aqui o verbo to be contraído com o meu pronome interrogativo what. Então, qual é o problema? O que tem de errado? O que está pegando? Enfim, né? Se adapta a tradução para estes sentidos. Daí, the first boy, o primeiro menino, a gente vai usar bastante aqui o verbo to have. Presta atenção. Bastante nessas aulas, porque a gente vai falar que alguém tem uma coisa, tem uma situação, ter no sentido de posse, né? De ter uma... não no sentido de existência, porque a gente já aprendeu isso com there is, there are, então não se confundam. Aqui a gente vai falar no sentido de posse. Então, he has an earache, ou seja, olha só aqui um red spot dizendo que a dor dele é aonde? Na orelha. Então, ele fala assim, a gente diz sobre isso, he has an earache, dor no ouvido, usando has como verbo ter aqui para falar da terceira pessoa do singular. Assim como ela, que é she, no caso dela, she has a toothache. Ela tem o quê? Dor de dente. Pode ser mais de um dente. Inclusive, essa palavra dente também faz parte dos substantivos que não recebem S para formar plural, porque o plural dessa palavra é teeth, certo? Ah, mas vocês perceberam que duas palavras que eu dei aqui que não tem essa questão do plural regular, e sim do irregular, tem essa questão dos dois Zs, mas isso aqui é uma coincidência, certo? Nem todos vão ser assim. A própria palavra people, que eu falo aqui também, comecei a falar nessa aula, ela é um substantivo irregular, o singular dela é person, certo? Pessoa. Então, she has a toothache, ela tem dor de dente. Aqui seria dentes, teeth. What's wrong? Qual o problema, qual o BO com este boy, com este man aqui? He has a headache. Headache é terrível, terrible, ou seja, ele tem uma dor de cabeça, headache, certo? Então, perceba que com ouvido, com dente, com cabeça, eu vou usar essa questão do ache no final da palavra do substantivo. Ela vem grudadinha com uma palavra só, e não somente ela, como essas aqui, ó. What's the matter with him? Qual o problema com ele? Ele diz, I don't feel very well. I have a heartache. Agora vocês notaram uma situação. Perceba que o meu verbo to have, que é o meu verbo ter, agora eu vou usar ele mesmo, have. Com os outros exemplos que eu dei, eu usei a variação dele, que é este aqui, has, que é somente usado com a terceira pessoa do singular, he, she, it. Muito bem? Então, I have a heartache. Eu tenho uma dor no coração, ele tá com dor no peito, no coração, certo? E se eu, por acaso, quisesse falar que ela tem uma dor de coração, né, o heartache, que seria essa dor, essa pontada no peito, também significa outras coisas em outro contexto, pode também significar mágoa, melancolia, e depende do contexto que você está usando. Isso acontece, né, com as palavras, tanto em português quanto em inglês. Já comentei isso, vocês já estão ligados. Então, se eu quisesse falar ela, seria she has. She has
a heartache, para não ter que escrever, certo? Então, o verbo é diferente quando é para a terceira pessoa do singular, fica has, somente em frases afirmativas, para deixar bem claro que isso acontece só em frases afirmativas. What's the matter? Qual o problema com ele? Outra situação onde nós vamos usar a palavra ache para falar de dor em uma certa região do nosso body. Então, my back aches. I have a backache. Eu tenho o quê? Uma dor na lombada, nas costas aqui, tá? Bem difícil. Backache. My back aches. Ou seja, aqui ele não tá falando que tipo de dor ele tem. Tá falando assim que minhas costas doem, certo? E aí a palavra fica aches. Aches, com esse S no final. Mas, quando ele fala que está com dor nas costas, dor na lombar, aí vira backache, tudo junto. I have a backache, eu tenho o quê? Uma dor na lombar, nas costas. What's the matter? Qual o problema? Daí ela reclama. My shoulders hurt. Ou seja, os meus ombros doem. Aí, olha só, perceba que eu vou usar o hurt. Neste caso. Então, my shoulders hurt. Ou seja, meus ombros doem. Então, eu uso agora o hurt, que significa dor, certo? What's the matter? What's the matter? Então, assim, a gente está trabalhando com esse what's the matter, assim. What's the matter? I have a pain in my knee. I have a pain in my knee. Aqui ela usa já a palavra pain, que é o quê? Que também significa dor. Dor, pain. Aí, no caso, in my knee, que é o quê? No meu joelho, certo? Vamos falar de health problems. Problemas aí de saúde. São vários e vários. E temos aqui, então, um dos primeiros. Neste aqui, a gente está vendo que ele está com problema nesta região, que é a região da head, da cabeça. Então, ele tem uma headache, uma dor de cabeça. Headache. Esta aqui, já na região da back, então, a backache. A backache, certo? Ou seja, dor na lombada, nas costas. E a próxima é na região do estômago, que é o stomach ache, ou seja, dor no estômago, certo? No abdômen, e assim vai. Outro health problems que a gente vai falar são estes aqui, que também são tão ruins quanto the flu, que significa, neste caso, presta bem atenção, eu vou falar the flu para gripe, muito bem? The flu, menino aqui todo medicado, precisando de cuidados, porque a gripe é triste. Temos o outro que vai ser a cold, que é o quê? Um resfriado, resfriadinho ali, mas já traz muitas situations, né? Bad situations, ou seja, a cold, um resfriado. And the next, e a próxima é aquela temida, a fever. Fever, que é o quê? Uma febre. Termômetro quase chegando na metade, a fever, febre. Mais health problems para vocês aprenderem estes vocabulários envolvendo problemas de saúde. Temos agora cough. Cough, que é o quê? Que é aquela questão que todo mundo começou a ter medo desde quando o Covid se espalhou aqui pelo mundo, né? Brasil, enfim, a cough, que é o quê? Tosse. Tosse. O que mais? Temos aí dizziness. Dizziness. Que pela imagem, alguém consegue me dizer o que significa dizziness? A questão o quê? Da tontura. Uma tontura. Dizziness. Certo? Que inclusive,
Tá faltando um Z aqui, tá faltando um Z, dizziness, com 2 Zs. Acontece. Temos a próxima, que é a minha sore throat. Mas antes, vou escrever aqui novamente. Agora sim. A próxima é sore throat. Sore throat, que você tem esse som aí do TH, o temido TH, que é justamente um tipo de situação de health problems do qual você vai precisar ali da garganta, porque a sore throat é a dor de garganta. And the next one, nós temos aí a runny nose. O runny nose, que é muito conhecida, envolve o seu nariz. Runny nose é aquele nariz escorrendo só com coisas maravilhosas, para dizer o contrário. Né? Então, a runny nose, então a gente pode repetir todas as palavras. Vamos lá, desde essa aqui. Foi aqui? Foi. Headache. Dessa vez não vou traduzir, dá para entender o que significa cada uma delas. Backache, stomach ache, the flu, a cold, a fever, a cough, a dizziness, com 2 Z's, a sore throat, a runny nose. E aí? Alguém tem essa dúvida, faz essa pergunta aqui. I have a terrible headache. Eu tô com uma dor de cabeça, né? Eu tenho uma dor de cabeça, a gente costuma falar eu estou, usando o verbo, seria o caso, o verbo to be, mas aqui a gente fala usando have. E aí, na tradução, a gente sabe que pode adaptar. Então, I have a terrible headache. Eu tenho uma dor de cabeça terrível, estou com uma dor de cabeça terrível. What should I do? O que eu deveria fazer? O que eu deveria fazer? A pessoa não sabe, apesar de ser uma coisa óbvia. E aí, alguém responde, you should take a painkiller. You should take a painkiller. Ou seja, você deveria tomar um painkiller, que são os remédios que matam a nossa dor, porque é exatamente assim a construção da palavra painkiller, que seria, numa tradução ao pé da letra, seria o matador de dor, só que é o nosso analgésico, certo? You should take a painkiller. Pain é dor, killer seria o matador aí, vem do verbo to kill, matar, então esse R no final, esse sufixo, dá a ideia de alguém que faz algo. Mas é só uma brincadeira, que é o nosso analgésico. We have a cold, what should we do? Nós temos aí uma cold. O que é cold? Vocês lembram? Não é flu, the flu é diferente, é resfriado. We have a cold. Nós temos um resfriado. O que deveríamos fazer? O que nós deveríamos fazer? What should we do? Because tem aqui two people, né? There are two people here complaining, né? Reclamando que tem o quê? Uma cold. What should we do? Então perceba, até agora a gente viu as perguntas, até que a partir daqui, todas essas perguntas elas estão acompanhadas com pronomes interrogativos, que é o what, certo? E aí você percebe que o verbo modal should, ele vem na frente do pronome pessoal, dependendo do pronome pessoal da frase, que é I, naquela lá a gente estava vendo we, nós. Claro que o should, ele vem antes do pronome interrogativo porque você usou o pronome interrogativo, mas numa pergunta normal sem o pronome interrogativo, should, ele vai na frente iniciando a sua pergunta. Então, what should we do? E alguém dá essa recomendação aí. You should drink a lot of tea and take some vitamin C, ou seja, você deveria beber muito chá, tea, e tomar aí muita vitamina, aliás, tomar vitamina C, vitamina C. E aí outra pessoa reclama, my shoulders hurt, ou seja, os meus ombros doem. What do you think I should do? Daí temos uma estrutura onde tem uma pergunta que, olha só,
coloca aqui o simple present e ainda mexe com o meu verbo modal should. Então, olha só, what do you think? O que você acha? O que você acha que eu deveria fazer? Aí você percebe que o should, ela não está na frente fazendo pergunta com pronome pessoal. Então, não tem essa troca aqui de pronome pessoal com o verbo should, porque a pergunta mesmo se iniciou lá com um presente simples, né? O simple present. What do you think? Onde tem o pronome interrogativo aqui primeiro, que é o que, qual. Meu auxiliar, que acompanha o meu you, então do you think? What do you think? Daí o restante da construção. I should do, que eu deveria fazer. Perceba que a gente não precisa colocar esse que aqui no inglês, né? Que eu, mas no português a gente fala que eu deveria fazer. Então, o que você acha que eu deveria fazer? Daí notem uma coisa que eu comentei com vocês nas outras aulas, que esse do, ele tá aqui na minha frase 2 vezes. Uma vez como verbo auxiliar, não tendo nenhuma translation, e a segunda vez como um verbo que tem tradução, e aqui no caso, um verbo que não está conjugado, não está tendo nenhum tempo verbal, que é eu deveria fazer, porque ele acompanha justamente o meu verbo modal. Beleza? Então, a pessoa dá aí a recomendação para ela, que é o seguinte: you should get some rest, ou seja, você deveria descansar. You should get some rest. Você precisa aí de um descanso, deveria descansar. Sobre should, para o quê? Para perguntas. Então, a gente também usa ele para pedir conselhos em inglês. Então, temos essas perguntas que a gente viu durante a aula. What should I do? What should I do? Então, aqui a construção é apenas com o modal, beleza? Que devo fazer, o que eu deveria fazer. What should we do? O que nós deveríamos ou devemos fazer? Pode ser um dos dois, certo? What should we do? E aqui a construção também é com should, sendo o primeiro, tirando o pronome interrogativo, para fazer uma pergunta. Então, ele trocou de lugar com o meu pronome pessoal na pergunta. Já a terceira construção é a construção onde eu uso presente simples nesta pergunta de what do you think? O que você acha? Aí logo em seguida eu coloco I should do, que eu devo fazer, que eu deveria fazer, enfim, o que você acha? E aí, que eu devo fazer? What do you think I should do? Então, essas são as 3 perguntas que você pode usar nestas situations. E aí? Muito simples, muito prático. Let's practice. Vamos praticar? Olha só. A primeira. I have a. What should I do? Então, o que eu devo fazer? O que eu deveria fazer por conta dessa minha situação de ter o quê? I have a. Segundo, a nossa imagem, você consegue imaginar um senhor de idade tossindo, e a gente viu que tem uma palavrinha que a gente aprendeu lá na aula que serve para essa situation. Do you remember, guys? Vocês lembram, pessoal, qual é a palavrinha? É a palavra cough, que significa tosse. I have a cough. What should I do? O que eu devo fazer? I think you. Aí alguém fala o seguinte: I think you. Eu acho que você. Se think, em inglês, é basicamente o verbo pensar. Mas ele também pode ser usado para essa situação de eu acho isso, eu acho aquilo, dando uma opinião, uma recomendação, um conselho. Então, alguém está dando aqui um advice, né, um conselho para esta pessoa, que ela vai dizer o seguinte: I think you. Daí o que vem depois, obviamente, só pode ser o objeto de estudo da nossa aula, que é o quê? Should. I think you should, ou seja, eu acho que você deveria o quê? Have some cough syrup. Ou seja, deveria ter ou deve ter o quê? Cough syrup. É o que a gente toma quando a gente está com tosse, ou seja, o xarope.
Muito bem. Tá aqui a imagenzinha, não sei se dá para entender. Esse é o xarope. Cough syrup. Muito bem. Olha next, a próxima. Alguém falando sobre ela. She has. Lembrando que você vai usar esse has para a terceira pessoa do singular. Estou falando dela. Se fosse he, também seria. Luísa has. Patrícia has. Fernando has. Bruno has. Enfim. She has a pink in her. Daí temos a red spot bem aqui. O ponto vermelho indicando que ela está com dor no joelho. Em inglês nós chamamos, vocês lembram lá? Alguém lembra a palavra que indica joelho em inglês? Que é a palavra knee. Daí eu tenho esse K que não é pronunciado, é um silent K, tá? Ele não é pronunciado. Então, she has a pain in her knee that won't go away. Que não vai embora. What? E aí você já sabe, se vai pedir uma recomendação, um conselho, você vai usar o should. Então, what should she do? O que ela deve fazer, o que ela deveria fazer, né, para essa situação mudar. She should see a doctor. She should see a doctor. Ela deveria ou deve ir para um médico, certo? Lembrando que eu uso esse see, que significa o verbo ver, porém, nessa questão de visitar um médico, eu posso muito bem usar este verbo, aquela questão, né, de contexto. Uma palavra, dependendo do contexto, pode significar certas coisas, então você vai usar nesse contexto de ir visitar o médico, não é porque você vai lá e quer ver o médico, você precisa. Então, she should see a doctor, ela deveria ou deve ir ao médico. E aí, temos esta próxima aqui. He's sick. Ele está doente. 3 situações aí. He's sick. He has a. Olha só, ele tem 3 situations com ele. Então, ele tem aí, ele está, né? He has a. Olha só, primeira situação, nariz escorrendo. Vocês lembram qual é a palavrinha que a gente usa em inglês para isso? São 2 palavras. Uma em relação ao nariz, que é nose, e a segunda que vem antes, a runny nose. He has a runny nose. E que mais? Segunda, aparentemente aqui na garganta dele, ele tá com o quê? A sore throat, ou seja, tá com a garganta inflamada, tá com a sore throat. E também ele está com outra situação, que é a situação de que esta aqui, que é na cabeça, que é o headache. Ele também tá com a headache, certo? Então, nariz escorrendo, dor de garganta, sore throat e headache. E aí, temos para finalizar aqui, alguém dizendo, I think, que é aquela situação de eu acho, né? Eu acho, dando opinião, we should take him to the hospital. Ou seja, eu acho que nós deveríamos o quê? Levar ele, take him, levar ele para o to the hospital, hospital. É uma boa ideia, it's a good idea, because he doesn't feel well, ele não está bem at all, mesmo. E segue aí as nossas referências and that's it for today, folks. Espero que vocês tenham aprendido bastante esses vocabulários em relação aos nossos health problems. And see you next class. Bye bye.